Glória a Deus, aleluia, chegando com mais palavra de Deus nesse dia, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, Atos, capítulo 13, a seguir, tá bom? Mas antes de nós começarmos já a palavra, já quero convidar você para fazer um minuto de oração comigo. Então vamos orar. Meu Deus, já peço licença, Pai, mais uma vez nesse dia para entrar na sua presença, Senhor. Meu Deus, estamos chegando agora, Pai, com a palavra aqui do Senhor, aleluia, que se encontra, Pai, em Atos, capítulo 13, a seguir, Senhor. Estamos trazendo, Pai, 4 capítulos da Bíblia, Pai, que o Senhor possa, Senhor, aleluia, nos abençoar, que essa palavra possa chegar em pessoas que estão precisando de ouvir essa palavra, Senhor. Meu Deus, que pessoas venham ouvir, Pai, e praticar a palavra, Senhor. Que essa pessoa não venha só ouvir no ouvido e sair no outro, mas que venha ouvir essa palavra e venha ficar no coração, aleluia, gravada no coração, Senhor. Pai, nos abençoa, Senhor. Já apresento agora também, Senhor, todos os inscritos, ó Pai, aleluia, do História de Fé, comigo, José Luiz, Senhor. Aleluia, Pai, que a cada um, Senhor, que essa pessoa chegar, eu não sei quantas pessoas vão ouvir esse conteúdo, essa palavra, Senhor, mas que o Senhor possa, aleluia, falar nos corações. Aleluia, glória a Deus, que o Senhor fica conosco, é o que eu te peço, meu Deus, fica conosco, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Já peço para você deixar o seu joinha, o seu gostei, que através do seu joinha, através do seu gostei, é um sinal que nós, aleluia, vamos saber se você está gostando ou não da palavra de Deus. Aqui que eu diminua e que o Senhor cresça em minha vida. Cantaraba súbia. Amém, meus irmãos? Então vamos, Já quero fazer um apelo para você aqui, você que não é crente, você que não é cristão, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, irmãos, porque ninguém vai ao Pai, senão por Ele. E eu tenho certeza que você quer ir ao Pai, né? Aleluia, glória a Deus. Quem não quer ir para o céu? Todos querem ir para o céu, né? Aleluia. Agora vamos ver que todos querem andar nos caminhos de Deus. Aleluia. Então é isso aí. Vamos para a palavra. Ora, na igreja e na Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaim, Colasso de Herodes, o tetrarca, Bissau. Aleluia. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Aleluia. Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos, os despediu. O Senhor. Estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chi. Chegado a Salamida, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham a João como auxiliar. Aleluia. Havendo atravessado a ele a toda Tepafos, acharam um certo mago, falso profeta, judeu, chamado Bar-Jesus, que estava com o propôncio Sérgio Paulo, homem sensato. Este chamou a Barnabé e Saulo e mostrou o desejo de ouvir a palavra de Deus. Aleluia, Senhor. Mas resistia a Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando desviar a fé do propôncio. Aleluia. Todavia
também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse-lhe: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora eis a mão do Senhor sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente caiu sobre ele uma névoa e trevas, e andando a roda, procurava quem o guiasse pela mão. Aleluia. Aleluia. Agora eis a mão do Senhor sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente caiu sobre ele uma névoa e trevas, e, andando a roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o propôncio, vendo-lo que havia acontecido, creu, maravilhando-se da doutrina do Senhor. Aleluia. Tendo Paulo e seus companheiros navegado de Pafos, chegaram a Perge na Panfé. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, passando de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga, no dia de sábado, sentaram-se. Aleluia. Aleluia, Senhor. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Então Paulo se levantou e, pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. Aleluia. Glória a Deus. O Deus desse povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, tá um barulho aí, é um vizinho aqui que acho que está trabalhando em construção e tá esse barulho, mas eu tenho que levar a palavra de Deus. Aí vocês vão desculpando sobre o barulho, tá bom, irmãos? Aleluia. Eu tenho que levar a palavra de Deus, mas estão fazendo ali, eu acho que é não sei o que é, trabalhando em construção e fica um barulho aí. Eu peço desculpa aos irmãos, tá? Nós não vamos parar por conta disso, né? Então vamos para a palavra. Aleluia. E suportou-lhes os maus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. Aleluia. E, havendo destruído as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes o território delas por herança durante cerca de 450 anos. Aleluia. Depois disso, deu-lhe juízes até o profeta Samuel. Aleluia. Então pediram o rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, varão da tribo de Benjamim. Aleluia. O Senhor. E tendo deposto a este, levantou como rei a Davi, ao qual também
dando testemunho, disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Aleluia. Glória a Deus. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel um Salvador, Jesus. Havendo João, antes do aparecimento dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mas João, quando completava a carreira, dizia: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as apalpas dos pés. Aleluia. Irmãos, filhos da estirpe de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a nós é enviada a palavra dessa salvação. Aleluia. Pois que habito em Jerusalém e as suas autoridades, porquanto não conheceram a este Jesus, condenando, cumpriram as mesmas palavras dos profetas que se ouvem ler todos os sábados. Aleluia. Glória a Deus. E se bem que não achasse nele nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Quando haviam cumprido todas as coisas que deles estavam escritas, tirando do madeiro, o puseram na sepultura. Aleluia. Espera só um minutinho aí, tá, irmãos? Só um minutinho. Glória a Deus, irmãos. Estou de volta. Fui ali abrir a porta para o menino ali. Glória a Deus. Mas estou de volta para a honra e glória do Senhor Jesus. Então vamos para a palavra, né? Vamos começar aqui para não ficar perdido. E, se bem que não achasse nele nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Quando haviam cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando do madeiro, o puseram na sepultura. Aleluia. Mas Deus os ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. E ele foi visto durante muitos dias por aqueles que com ele subiram da Galiléia a Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas para com o povo. Aleluia. Deus é bom. Aleluia, glória a Deus.
Deus é bom, aleluia. E nós vos anunciamos as boas novas da promessa feita aos pais, a qual Deus nos tem cumprido a nós, filhos deles, levantando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, hoje te gerei. Cantarabassúbia. E no tocante a que o ressuscitou dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção, falou Deus assim: dar-vos-ei as santas e fiéis bênçãos de Davi. Aleluia. Pelo que ainda em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus é bom. Porque Davi, a verdade, havendo servido a sua própria geração pela vontade de Deus, dormiu e foi depositado junto a seus pais e experimentou corrupção. Aleluia. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção experimentou. Aleluia. Seja-vos, pois, notório, varões, que por esse se vos anunciar a remissão dos pecados. Aleluia. Deus é lindo. Aleluia. E de todas as coisas de que não pudesse ser justificados pela lei de Moisés, por ele é justificado todo o que crê. Aleluia. Aleluia. Cuidai, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Aleluia. Vede, o desprezadores, admirai-vos e desapareceis, porque realizo uma obra em vossos dias, obra de que de modo algum creres, se alguém vos contar. Aleluia. Glória a Deus. Quando iam saindo, rogavam que essas palavras lhes fossem repetidas no sábado seguinte. Aleluia, Senhor. Santo de Israel. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, Deus é poderoso. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus é linda. E, despedida a sinagoga, muitos judeus e prosélito devotos seguiram a Paulo e a Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a perseverarem na graça de Deus. Aleluia. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Ô Senhor, sempre tem que ter um para poder querer desdobrar a palavra. Ô Senhor. Então Paulo e Barnabé, falando uns ousadamente, disseram: era mister que a vós pregasse em primeiro lugar a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitastes,
E não vos julgai dignos da vida eterna, eis que nos viramos para os gentios. Aleluia. Porque assim nos ordenou o Senhor: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Os gentios, ouvindo isso, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quanto havia sido destinado para a vida eterna. Aleluia. E divulgavam-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais da cidade. Suscitaram a perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus templos. Aleluia. Mas estes, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icó. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi o capítulo, irmão, 13. Vamos para o capítulo 14. Aleluia. De Atos. Deus é bom. Aleluia. Fica conosco, irmãos. O conteúdo é um pouco grande, mas é a palavra de Deus. Aleluia. Sendo glorificada. Aleluia, glória a Deus. Vamos para a palavra. Aleluia. Em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creio uma grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Aleluia. Mas os judeus incrédulos excitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Eles, entretanto, se demoraram ali por muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dá testemunho da sua graça, concedendo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Aleluia. Deus poderoso, aleluia. Glória a Deus. E se dividiu o povo da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Aleluia. E, havendo o motim tanto dos gentios como dos judeus, juntamente com as suas autoridades, para os ultar e apredejar. Aleluia. Eles, sabendo, fugiram para Listra e Derbe, cidade da Licaônia e a região circunvizinha. Aleluia. Glória a Deus. E ali pregavam o Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Em Listra estava sentado um homem aleijado dos pés, coxo de nascença e que nunca tinha andado. Aleluia. Este ouvia falar Paulo, que, fitando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado,
disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. Aleluia. As multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Ó Senhor. A Barnabé chamavam Júpiter e Mercúrio, porque era ele o que dirigia a palavra. Aleluia. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trouxe para as portas touros e grinaldas e, juntamente com as multidões, queria oferecer-lhes sacrifícios. Ó Senhor. Quando, porém, os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando: Aleluia, Senhor. E dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens, de natureza semelhante à vossa, e vos anunciamos o Evangelho para que destas práticas vãs os convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados permitiu que todas as nações andassem nos seus próprios caminhos. Aleluia. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo-os de mantimento e de alegria os vossos corações. Ó Senhor. Aleluia, Senhor. E dizendo isso, com dificuldade, e pediram às multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio e, havendo pessoa ditos multidões, apedrejaram a Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas quando os discípulos o odiaram, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E, tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Aleluia. Confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Aleluia. E, havendo-lhes feito eleger anciãos em cada igreja e orado com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Atravessando então a Pisídia, chegaram a Bonfim.
E, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Tar. Aleluia. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que acabavam de cumprir. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram tudo quanto Deus fizera por meio deles e como abriram os gentios a porta da fé. Aleluia. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Aleluia. Senhor. Esse foi o capítulo, aleluia, 14. Vamos para o capítulo 15, aleluia, de Atos dos Apóstolos. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Deus é poderoso. Aleluia. Deus é bom. Santo de Israel. Aleluia. Continua conosco, irmãos. E o nome do Senhor continuando sendo glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos para a palavra. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, os irmãos resolveram que Paulo e Barnabé e mais alguns dentre eles subissem a Jerusalém com os apóstolos e aos anciões, por causa dessa questão. Aleluia. Eles, pois, sendo acompanhados pela igreja por um trecho do caminho, passavam pela Felícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. E, quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões, e relataram tudo quanto Deus fizera por meio deles. Mas alguns da seita dos fariseus, que tinham crido, levantaram-se dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes observar a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerarem esse assunto. Aleluia. E, havendo grande discussão, levantou-se Pedro e disse: Irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e que crescem. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. E não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus?
pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então toda a multidão se calou e escutavam a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígio Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Depois que se calaram, Tiago, tomando a palavra, disse-lhe: Irmãos, ouvi-me. Aleluia. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. Aleluia. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Aleluia. Glória a Deus. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantar. Aleluia. Para que o resto dos homens busquem ao Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais é invocado o meu nome. Aleluia. Diz o Senhor que faz essas coisas que são conhecidas desde a antiguidade. Aleluia. Por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Deus é lindo. Aleluia. Glória a Deus. Mas escrever-lhes que se abstêm nas contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde tempos antigos, tem em cada cidade homens que o preguem, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciões com toda a igreja escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens influentes entre os irmãos. Aleluia. E por intermédio deles escreveram os seguintes nos apóstolos e os anciões: Irmãos, aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, na Síria e na Sicília, saúde. Aleluia. Portanto, ouvimos que alguns dentre nós, aos quais nada mandamos, vos têm perturbado com palavras, confundindo as vossas almas. Aleluia. Pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. Aleluia. Deus é bom. Homens que têm exposto as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais também, por palavras, vos anunciarão as mesmas coisas. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos incor maior encargo além dessas coisas necessárias. Aleluia. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada, e da prostituição, e dessas coisas fareis bem de vos guardar. Bem vos vá. Ao Senhor. Então eles, tendo se despedido, desceram a Antioquia e, havendo reunido a assembleia, entregaram a carta. E, quando a leram, alegraram-se pela consolação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram os irmãos com muitas palavras e os fortaleceram. E, tendo-se demorado ali por algum tempo, foram pelos irmãos despedidos em paz, de volta aos que os haviam mandado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus poderoso. Mas pareceu bem ao Silas ficar ali. Aleluia. Mas Paulo e Barnabé demorarão-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Decorridos alguns dias, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades em que temos anunciado a palavra do Senhor, para ver como vão. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Ora, Barnabé queria que levassem também a João, chamado Marcos. Mas a Paulo não parecia razoável que tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os tinha acompanhado no trabalho. Aleluia. E houve entre eles tal desavença que se separaram um do outro. E Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chi. Aleluia. E houve entre eles tal desavenças que se separaram um do outro. E Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chi. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Aleluia. E passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Aleluia. Deus poderoso. Cantarabassúbia. Esse foi o capítulo 15. Vamos para o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Deus de poder e de glória. Aleluia. Vamos para a palavra.
Chegou também a Derbe e Listra, e eis que estava ali certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Aleluia. Do qual dava bom testemunho os irmãos em Listra e em Com. Aleluia. Paulo quis que este fosse com ele, tomando o circuncidou por causa dos judeus que estava naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Aleluia. Aleluia, Senhor. Deus de poder e de glória. Quando iam passando pelas cidades, entregavam aos irmãos para serem observadas as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. Aleluia. Assim as igrejas eram confirmadas na fé e dia a dia cresciam em número. Aleluia. Atravessaram a região Frígio-Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo. Vamos repetir. Atravessaram a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Aleluia. E tendo chegado diante da Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Aleluia. Glória a Deus. Então, aleluia. Então, passando pela Mísia, desceram a Troade. Aleluia. De noite apareceu a Paulo essa visão. Estava ali em pé um homem da Macedônia que lhe rogava: passa a Macedônia e julgas. Aleluia. E quando ele teve essa visão, procurávamos logo partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Aleluia. Navegando, pois, de Troade, fomos em direitura a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E dali para as Filipos, que é a primeira cidade desse distrito da Macedônia e colônia romana, e estivemos alguns dias nessas cidades. No sábado saímos portas afora para a beira do rio, aonde julgávamos haver um lugar de oração. Sentados, falávamos às mulheres ali reunidas. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que temia a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Aleluia. Aleluia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa rogou-os, dizendo: se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Ora, aconteceu que, quando íamos ao lugar de oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Aleluia.
Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: São servos do Deus Altíssimo estes homens que vos anunciam o caminho de salvação. Aleluia. Aleluia, Senhor. E fazia isto por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E na mesma hora saiu. Ora, vendo-lo os seus senhores que a esperança do seu lucro havia desaparecido, prenderam a Paulo e Silas e os arrastaram para uma praça à presença dos magistrados. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, estão perturbando muito a nossa cidade. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. E pregam costumes que não nos é lícito receber nem praticá-lo, sendo nós romanos. A multidão levantou-se a uma contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. Aleluia. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Aleluia, Senhor. Deus poderoso, Ele, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e lhes segurou os pés no tronco. Ó Senhor! Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. Cantarabassúbia. De repente houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Aleluia. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Aleluia. Aleluia. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Aleluia. Tendo ele pedido luz, saltou dentro e, todo tremo, se prostrou ante Paulo e Silas e, tirando para fora, disse: Senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Ô Cantarabassúbia. Então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os que estavam em sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor.
Aleluia. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe as feridas, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então os fez subir para sua casa, pôs-se à mesa e alegrou-se muito com toda a sua casa, por ter crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram quadrilheiros a dizer: soltai aqueles homens. E os carcereiros transmitiu a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que fosseis soltos agora, pois sai e deem em paz. Aleluia. Mas Paulo respondeu-lhes: açoitaram-nos publicamente sem sermos condenados, sendo cidadãos romanos, e nos lançaram na prisão. E agora encobertamente nos lançam fora? De modo nenhum será assim, mas venham eles mesmos e nos tiram. Aleluia. Glória a Deus. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras. E estes temeram quando ouviram que eles eram romanos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vieram, pedirão-lhes desculpas e, tirando-os para fora, rogavam que se retirassem da cidade. Então eles saíram da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e partiram. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Esse foi o capítulo 16. Amém, irmãos? Vamos orar, mas antes quero fazer o apelo mais uma vez para você, né? Acabamos de ouvir essa palavra, irmãos, palavra muito forte, né? Vimos aqui que Paulo, né, foi açoitado, apanhado, aleluia, porque estava ministrando a palavra de Deus. Quantos hoje também não está sendo assim, né, irmãos? Aleluia, apontado por estar trazendo a palavra de Deus, quem sabe até criticado, arabassúbia, cantarabiassé, quem sabe até, aleluia, jogado para fora por causa da palavra de Deus, aleluia. Mas eu quero falar para você que, aleluia, Deus é contigo. Quero falar para você, meu irmão, que está sendo, aleluia, assim, apontado, sendo criticado por estar trazendo a palavra de Deus. Quero falar que, aleluia, Deus é contigo, porque Deus nunca deixou os seus. A palavra está para nós levarmos a palavra, mas para quem tiver ouvido, ouvirem, aleluia. Mas só que vai chegar um dia que vão caçar a palavra e não vão achar, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Então a hora é agora, irmãos. Quero fazer um apelo para você que não é crente, você que não é cristão ainda. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Mas eu quero falar para você que Jesus nunca falou que ia ser fácil. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Aleluia. Então vamos orar pela palavra. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, que o Senhor nos deu nesse dia. Muito obrigado, Pai, pela inspiração. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família, Senhor. Aleluia, Senhor, na vida da minha esposa, na vida dos meus familiares, da minha parentela, Senhor. Deus, eu já, aleluia, glória a Deus,
Pai, eu já entrego também todos nas suas mãos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, Deus poderoso, Deus de honra e de glória. Pai, eu já apresento também, Senhor, aleluia, nas suas mãos todos os inscritos do canal História de Fé, Pai, em nome de Jesus, Senhor, comigo, José Luiz, aleluia, Pai, fica conosco, Senhor. Já peço também nesse dia, ó Pai, que todo mal, Senhor, todo mal sai em nome de Jesus, que todo mal que está assolando essa casa, assolando essa pessoa, sai em nome de Jesus, que todo mal, meu Deus, aleluia, todo espírito de ódio, espírito de raiva, espírito da contenda, toda obra feita para destruir, Senhor, nossas famílias, aleluia, família dessa pessoa, que todo mal, Pai, toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, toda obra de magia negra, toda obra feita no cemitério, toda obra feita na água corrente, toda obra feita na boca do sapo, toda obra seja desfeita agora e queimada em nome de Jesus. Coloca o anjo, Pai, para queimar toda obra maligna, Senhor. Então, na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, todo mal, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Deus é poderoso, irmãos. Glória a Deus. Amanhã estamos de volta, tá? Com mais conteúdo da palavra de Deus. Amém?